Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma dica de informática, tá? Se você é novo aqui, não se esqueçam, tá? De ativar o sininho, se inscrever em nosso canal, que é muito importante. Assim o YouTube ele consegue entender que esse conteúdo é de qualidade e passar para mais pessoas, tá bom? Hoje, a nossa dica será sobre noções de sistema operacional. Vamos falar mais sobre o sistema operacional Windows e eu vou entrar em algumas partes sobre o sistema operacional Linux, que é também de extrema importância, para que você fique ciente aí sobre esses sistemas operacionais. Tudo bem? Vamos lá. A primeira parte aqui, eu vou pedir o seguinte, para que você separe aí papel e caneta, tá? Já separe aí papel e caneta para você anotar todas essas informações que eu vou lhe passar aqui com muita calma e tranquilidade, tá bom? Bom, nesse momento eu já imagino que você já esteja com o seu papel e caneta. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que você também fique ciente aí do que eu estou falando em relação a alguns tópicos, tá bom? Vamos começar aqui com uma introdução sobre o sistema operacional, ok? Bom, já está aí na sua tela a introdução sobre os sistemas operacionais. Tá? É importante você anotar, fazer algumas anotações, que aí você vai ter esse material de fácil estudo depois. Os sistemas operacionais têm evoluído com o tempo, tornando-se mais fáceis, bonitos e agradáveis ao usuário. Mas antigamente a história era outra. A sua estrutura de complexidade não permitia que qualquer usuário comum operasse em um sistema operacional. Bom, vou voltar aqui para a minha tela só para poder explicar para vocês sobre essa pequena introdução, de forma rápida, o que esse pequeno trecho quis dizer sobre um sistema fácil, bonito e agradável para o usuário. Primeiramente, o usuário, entenda que esse usuário é você, caro aluno. Sim, você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, está assistindo através de um software que por trás tem um sistema operacional, ok? Já entenda isso. O usuário, de fato, quem é o usuário? O usuário é você que está fazendo uso, né, desse conteúdo neste momento. E quando fala nesse trecho sobre um sistema fácil, bonito e agradável, é porque nem sempre os sistemas operacionais eles foram dessa forma, ou seja, de forma comunicativa com você, usuário, mostrando a facilidade que esse sistema tem para que você possa utilizar ele, tá bom? A parte que fala especificamente sobre a história antigamente era outra, é que antigamente os sistemas operacionais eles não tinham essa interação entre o usuário. O sistema, de fato, ele foi feito para fazer algumas tarefas e não ter essa interação com o usuário. Portanto, antigamente, os sistemas operacionais eram tão simples, que bastava ter apenas uma tela preta, escura, com algumas letras, que ele já passava alguns comandos, algumas funções e algumas tarefas, que era basicamente isso. Mais à frente, eu vou explicar melhor sobre isso. Tudo bem? Vou passar para vocês aqui agora a continuação desse mesmo slide e eu vou sempre compartilhar minha tela com vocês para ficar fácil o seu entendimento, tá bom? Vamos lá. Para adquirir noções sobre esse tema, o tema no qual estamos falando, que é sobre noções de sistemas operacionais, bom, especialmente sobre relação ao Windows e Linux, no qual eu mencionei que nós vamos falar, é necessário entender o que é um software. Deixa eu voltar um pouco para a minha tela e explicar aí para vocês essa parte em relação a software, tá? Peço para você que nesse exato momento, pegue o seu caderno e anote essa palavrinha software, caso você não tenha se lembrado dessa palavra, eu volto no meu slide para que você possa entender melhor, tá bom? Vamos lá. Software nada mais é do que um tipo de sistema que fica ali de forma visual, ou seja, uma comunicação, uma informação visual para que você, caro usuário, consiga ter acesso e através do hardware fazer uso desse sistema. Como, por exemplo, uma analogia simples que eu gosto de fazer nas minhas aulas é você se deparar com alguns aplicativos do seu celular. São software, programas que, de fato, eles estão ali por trás do hardware, rodando, funcionando, executando tarefas, mas que, de forma alguma, você pode pegá-los. Então, usando uma analogia muito simples, o software é aquilo que você, de forma visual, você tem informações, mas não consegue pegar. Você não consegue tocar. Vamos usar um exemplo das redes sociais nos quais você utiliza hoje. Você não consegue pegar, você consegue visualizar e ter essas informações,
mas você não consegue. Já o hardware, por exemplo, que é aquele dispositivo que você está em mãos, ou um computador, por exemplo, de fato é um hardware, é um conjunto de peças ali que você pode pegar, você sabe que de fato aquilo ali é um monitor, um gabinete, um teclado, um mouse, porque sai de um processo de software e vai para hardware. Sendo assim, fica fácil você entender que software é a parte lógica e hardware é a parte física, tá bom? Espero que tenha ficado claro e fácil essa analogia que eu fiz aqui para vocês, para entender de fato aonde que eu consigo enxergar o que é software e aonde eu consigo enxergar o que é hardware, tá bom? Então espero que essa analogia tenha ficado bastante simples para vocês. Eles foram criados para que um computador funcionasse corretamente, pois o hardware não executa a tarefa sozinho, como eu havia mencionado anteriormente. Precisa dos dois para que a informação seja passada para o usuário, tá bom? Mas por meio de um sistema que gerencia as atividades. Ou seja, concluindo o que eu acabei de explicar agora, o software que roda por trás desse hardware, por exemplo, que o hardware por si só ele não faz nada. Mas como assim não faz nada? Porque imagina o seguinte, caro aluno. Se você analisar bem, se você ligar o seu computador e em um determinado momento ele não tiver sistema operacional, não tiver um entretenimento, uma interação com você, caro aluno, ele não vai ser útil, ele não vai servir de nada. Não entendi ainda. Calma aí, me explica de uma outra forma. Calma, vou fazer uma analogia aqui para entender, ficar fácil essa explicação. O seu celular, ele tem essas duas informações, o hardware e o software. Imagina você ligar o seu celular, você se deparar com a tela escura, sem informação nenhuma. Não que ele esteja apagado, que ele esteja ligado, mas que a tela de fato não passe nenhuma informação para você. De que serviria, de que seria útil esse aparelho para você? Nada. Portanto, é preciso sim ter um sistema operacional rodando por trás desse hardware, ok? Então, para ficar fácil, coloca essas duas palavrinhas, software e hardware, e coloca com essas palavras no qual eu acabei de mencionar agora. A explicação sobre software e a explicação sobre hardware, tá bom? Deixando o software como a parte lógica e o hardware a parte física. Não vamos nos aprofundar hoje nessa dica sobre hardware, porque nós temos uma dica já específica sobre esse conteúdo, tá bom? Ok, sendo assim, vamos voltar aqui para o nosso slide, para que possamos entender através de algumas imagens esse processo, esse mecanismo no qual nós estamos falando aqui, que precisa ter um software por trás gerenciando as tarefas, mandando para os hardware, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Peço que mais uma vez em suas anotações você consiga desenhar, você consiga se expressar aí, anotando tudo aquilo que está em nosso slide, porque só anotando vai ficar fácil o entendimento para vocês, tá bom? Vamos lá. Sistema gerencial. O gerenciador, vamos entender que um gerenciador no computador, ele é todo aquele processo que vai definir, vai comandar as tarefas para o hardware. Mais uma vez, tentando fazer uma analogia sobre isso, vamos imaginar o seguinte, que o software são os setores, ou seja, aonde eles vão ser executados cada tarefa, cada comando em sua determinada sala. Sendo assim, se a gente parar para observar sistema gerencial e a parte estrutural que está aqui embaixo sendo gerenciador com base em software básico e software de aplicativo, vamos começar então a falar sobre o primeiro que está logo aqui. Esse primeiro, ele tem a informação que eu vou pausar, vou explicar um pouco mais sobre ele e só então a gente passa para o próximo tópico, ok? Sendo assim, a parte gerencial ali de software, ou seja, são aqueles programas que de fato precisam estar rodando ali, que naquele momento podemos tratar como um sistema único, ok? Como um sistema único sendo o software, ou seja, a parte lógica, como eu já havia mencionado anteriormente, ok? Não sei se vocês estão conseguindo, pegar essa parte aí,
mas eu vou tentar fazer uma nova analogia, porque eu gosto de fazer isso para que o aluno consiga criar um cenário e entender. A parte de software são todos os elementos que fazem parte de um programa e que funcionam dentro da estrutura física. Qual a estrutura física? Dentro do hardware. Então, todo o software, de fato, ele vai funcionar dentro do hardware. Ainda não entendi. Pensa o seguinte, lá no seu hardware, lá no seu celular, você precisa de um aplicativo para funcionar. Você não consegue usar um aplicativo ali de comunicação de um chat se o sistema do chat não estiver dentro do hardware, dentro do seu celular. Portanto, ele é o primeiro, ele é o fundamental, ele é o principal aí, que podemos tratar ele como software, ok? O próximo, como software básico, vou tentar também fazer uma nova analogia, mas explicando também para vocês aqui. O programa básico é indispensável para o funcionamento do seu computador ou do seu dispositivo. Software básico, ou seja, é o mínimo necessário para que aquele hardware, aquele dispositivo funcione. No seu aparelho, dispositivo, por exemplo, que hoje podemos comparar bastante com o computador e trazendo isso para o mundo real de hoje, software básico, que é esse do meio, que é o verde, é a parte básica que precisa para funcionar o seu celular. Ou seja, caso o seu celular ele esteja com um sistema aí Android, já é um sistema básico para aquele hardware funcionar, para aquele dispositivo funcionar. Por quê? Ele precisa, antes de qualquer outro aplicativo de rede social, qualquer outro aplicativo de chat que você venha utilizar, qualquer jogo que você venha utilizar nesse dispositivo, ele precisa de um software básico. Um software, como eu havia dito anteriormente, é a parte lógica, é a parte qual você não consegue pegar, e esse sistema, esse software, por ele ser básico, ele é o mínimo e indispensável para que o seu dispositivo funcione. Logo, temos algumas situações no mercado se comparado com o celular ou com o computador, por exemplo. Temos hoje o sistema Android e temos o sistema iOS, que são para dispositivos comuns do dia a dia ou para iPhone, que são iOS, tá bom? Próximo, que é o software de aplicativo. São todos os programas que se preocupam em atender a necessidade de um usuário comum. Ponto. Ou seja, software de aplicativo nada mais é do que um outro aplicativo, um terceiro aplicativo, para que você possa utilizar como uma interação, seja uma rede social, seja um jogo, seja um aplicativo de bate-papo, enfim. É um aplicativo, como eu acabei de mencionar, que atende uma necessidade comum do usuário. Ou seja, o mínimo, se você tem um hardware que ele é projetado para que ele faça ligação, no mínimo que ele precisa é um aplicativo que permita a ele a realizar essas ligações. E aí você pode pensar isso de forma geral, como editor de texto, planilhas, gráficos, entre outros. Qualquer outro aplicativo, de fato, que você, usuário, que você, aluno, entende, como, por exemplo, ele sendo um aplicativo base para atender a necessidade, você pode caracterizar ele como software de aplicativo. Fica muito simples, muito básico, se você conseguir anotar todas essas três informações, tá bom? Lembrando, mais uma vez, software, que é o primeiro tópico aí que você consegue ver, que é o que estava de cor azul, que você, aluno, conseguiu enumerar aí, colocando 1, 2 e 3, ou A, B e C. Faça isso, que vai ficar de fácil entendimento. Então, o primeiro, que é software, por exemplo, conseguimos entender que ele é a parte que conseguimos utilizar a estrutura do hardware, ou seja, sem o software real, o software principal, aquele hardware não vai valer de nada. Então, entendamos o seguinte, se a gente for parar a pensar, nós temos camadas, o hardware, o software, para que aquele hardware, de fato, ele possa ter utilidade, porque se não tiver essa segunda camada, ele já não vai funcionar para você. Tendo essas duas camadas aqui, que é o hardware e o software, para poder utilizar o hardware, para pelo menos fazer a função dele, não vai adiantar. Temos aqui agora o software básico. O software básico nada mais é do que o sistema operacional e um sistema específico para os dois primeiros conjuntos, tá bom?
os dois primeiros processos ali para que eles trabalhem em conjunto. Tudo bem? E por último, é o software de aplicativo, como eu mencionei anteriormente, são programas simples, básicos, mas que vão atender de fato à necessidade do usuário. Tudo bem? Bom, espero que tenha ficado mais uma vez de fácil entendimento para vocês e que esse processo das tarefas, qual eu cheguei a mencionar com vocês, né, fique de fácil acesso, simples, tá bom? Vamos lá, passando para o próximo slide, vamos passar agora sobre a parte de distribuição. Lembra que nós falamos agora um pouco sobre essa parte de camadas, hardware, software, software básico e software de aplicativo, todo esse conjunto? Eles trabalham, porém, mais dentro de um gerenciador de tarefa. Para você conseguir acessar essa opção dentro do seu computador, caso você esteja com interesse em fazer esse passo a passo na prática, você pode aí, na sua barra de tarefa do seu computador, clicar com o botão direito e vai aparecer para você aquela opção gerenciador de tarefa. Logo, vai aparecer a tela semelhante à que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, a parte que eu estou compartilhando com você trata-se também de um software. Ele é um software, um programa na parte lógica com o objetivo de gerenciar. Ele faz uma gestão sobre aquilo que está acontecendo. E nesse momento conseguimos ver claramente aquilo que eu mencionei agora há pouco, a junção entre o software e o hardware trabalhando junto ali, mas que o software está coletando dados desse hardware, tá bom? E através dessa imagem eu vou tentar explicar de forma simples para você conseguir entender de acordo com a ordem de cima para baixo e com os nomes que eu vou citar para vocês aqui, ok? Cada setinha dessa laranja, ela está indicando ali algum tópico e o seu processamento logo embaixo, ou seja, a porcentagem de processamento, a porcentagem de ocupação, a porcentagem de tarefas que estão sendo executadas naquele exato momento. Tudo bem? Lembrando que as setinhas que estão apontando, elas estão apontando para um conjunto de hardware. Mais uma vez, aquela parte física que compõe aí todo o seu computador. A primeira está falando sobre o CPU, que é a unidade central de processamento. Ela está falando que ela está trabalhando nesse momento ali, nessa imagem, a 5%. A segunda, que é a memória, está trabalhando a 47%. Caro aluno, vale lembrar que essa variação, esses dados, eles podem variar. Não quer dizer que nessa imagem, nesse exato momento, você vai se deparar com a mesma imagem. Não. Mas é só para que você, aluno, entenda como, nesse exato momento, conseguimos ver o hardware trabalhando em conjunto do software, o software coletando dados do que o hardware está fazendo. Será que o hardware está cheio? Será que o hardware está com espaço para trabalhar? Será que o hardware está sobreaquecido? Será que o hardware está em 100%? Será que o hardware está precisando já trocar por causa da sua vida útil? Enfim, é nesse exato momento que conseguimos ver a junção do software e do hardware trabalhando aí. Bom, voltando lá nessa parte do slide, podemos observar aí na terceira linha, na terceira seta, a indicação dizendo que o disco, que é o HD, como está mostrando aí, está em 0%. Caro aluno, eu quero explicar para você que as informações contidas nessa imagem, elas vão estar o mais próximo possível se você estiver fazendo de forma na prática. Porém, algumas delas podem não estar aparecendo para você, como essa quarta setinha aí, que é o disco 1C2 ponto, que é SSD. Ou seja, é um hardware, é um dispositivo, porém, para que o computador ele tenha acesso a esse dispositivo, que já é uma outra parte, isso já foi dito também em uma outra dica, mas só aproveitando aqui, que as informações que podem estar contidas no seu gerenciador de tarefa pode não ser a mesma, mas entenda que qual que é o objetivo? É o software mostrar
o funcionamento do hardware. Entender que essa informação que o software está te passando é uma informação no qual eu mencionei no slide anterior para atender uma necessidade do usuário. E qual que é a sua necessidade nesse momento, usuário? É entender qual que é o nível de ocupação da sua memória, o nível de ocupação do seu HD, qual que é a porcentagem de trabalho do seu processador, ou seja, em quanto tempo ou em qual porcentagem, em qual recurso, em qual velocidade que o seu CPU, que é o seu processador, está trabalhando naquele momento. Então, é nesse exato momento que conseguimos ver claramente o software trabalhando junto com o hardware, ok? Continuando aqui no nosso slide, temos aqui, logo abaixo, que é a placa Wi-Fi, a placa de rede. Mesma coisa, você consegue visualizar de forma gráfica a ondulação, ou seja, qual foi o pico de sinal quando ele caiu, quando ele chegou a um sinal mais próximo, se está tendo sinal chegando ali naquela placa sua Wi-Fi. Por quê? Se de fato o software ele não coletar esse dado, alguma coisa ou algo de errado tem com esse hardware. Tudo bem? De fato, essa informação que o software ele te passa é justamente para atender a sua necessidade como usuário, para saber se de fato aquele hardware está funcionando perfeitamente ou não. Tudo bem? Espero que mais uma vez essa dica tenha ficado claro. Anotem, tá bom? Pausa o vídeo, anotem, coloca a descrição, o objetivo de cada um, o que o software te faz e mais uma vez, se você não anotou como que faz para chegar até essa tela, lá na sua barra de trabalho, que é aquela barra inferior no seu computador, em qualquer local ali, você vai clicar com o botão direito do seu mouse. Clicando com o botão direito do mouse, vai aparecer um menu pop-up e lá vai aparecer uma opção chamada gerenciador de tarefa. Clica nesse gerenciador de tarefa e aí sim vai abrir esse software que coleta dados do seu HD. O objetivo dele é esse, coletar dados do seu HD, coletar dados da sua memória, coletar dados de todas as informações de hardware contidas no seu computador, atendendo mais uma vez a necessidade do usuário, tá bom? Bom, vamos agora para o próximo slide, que eu quero explicar para vocês de forma clara e visual a parte de dois sistemas operacionais que, sim, pode vir a cair algumas perguntas em sua prova, ok? De tudo que eu expliquei aqui até agora, vale lembrar a gente entender o que de fato é o sistema operacional. Espero que você, caro aluno, tenha anotado, mas como eu falei anteriormente, sistema operacional é um dispositivo lógico, ou seja, é a parte que troca informações entre o usuário e o computador. Basicamente é isso, tá? Então, se o aluno ficou com alguma dúvida ainda logo no início da introdução, aqui eu deixei esse trecho para ficar de fácil entendimento, ok? Bom, neles são inseridos alguns softwares que administram todas as partes do sistema. Vou repetir mais uma vez. Neles são inseridos alguns softwares que administram todas as partes do sistema. Ou seja, aluno, se você observar nesse trecho, eu acabei de explicar na tela anterior, que é a parte do gerenciamento, ou seja, a importância de um software que vai administrar todo o recurso, toda a parte do sistema, como que ele trabalha, em qual aplicativo está rodando, qual é o tipo de ocupação que aquele aplicativo está tendo, em quanto por cento, qual é a porcentagem que a sua memória está trabalhando naquele momento. É muito importante que essas informações cheguem até o usuário. Tudo bem? Bom, nesse mesmo slide, vocês conseguem observar aí que temos duas telas de um software mais específico de um sistema operacional. Temos dois tipos de sistema aqui. Ambos têm a mesma função, né? Exibir algo para o usuário, exibir alguma informação. Porém, logo no início da nossa dica de hoje, eu expliquei para vocês que a parte que traz todas as informações de interação para o usuário, ela é contida nessa tela azul.
Ou seja, é uma tela mais agradável, é uma tela mais bonita, é uma tela de fácil entendimento, e isso eu mencionei logo no início da nossa dica para que o aluno ele consiga já assimilar aquilo que eu estava falando logo no início e para se encaixar agora nesse slide aqui, que exibe claramente a forma de um sistema bonito, agradável e de fácil entendimento, e que logo no início da nossa aula eu mencionei também que tempos atrás, antigamente, o sistema operacional ele não era assim. Ele tinha uma tela escura, uma tela com umas letras e que executava alguma tarefa. E que de fato essa tela chamada de prompt, como vocês podem ver aí, que é o DOS, MS-DOS, ele tinha o objetivo de executar a tarefa, mas não tinha uma interação fácil e agradável com o usuário. Portanto, não era todo usuário que tinham esse contato, tinham essa facilidade, porque exigia um pouco mais de conhecimento do usuário para entender esse tipo de sistema. Então, por favor, aluno, anota aí. Tipo do sistema operacional DOS é um tipo de sistema que não tinha qualquer interação simples, bonita, agradável para o usuário, pois executava apenas algumas tarefas de forma simples e também objetivas, já que você não tinha um sistema multitarefa. Você tinha um sistema ali no qual ele tinha que executar uma tarefa de cada vez, tornando-se um sistema para algumas pessoas que tinham mais conhecimento ao invés desse sistema que nós temos hoje, que está logo ao lado aí de uma tela mais agradável, de uma comunicação mais visual e objetiva para o usuário. Tudo bem? Bom, vamos agora adiante com o próximo slide para explicar para vocês o objetivo desses sistemas operacionais. Tudo bem? Voltamos aqui. E quais são os tipos de sistemas operacionais que podemos encontrar hoje? Tá? Com o avanço dos computadores foram surgindo alguns tipos de sistemas operacionais que contribuíram para o desenvolvimento de software. Ou seja, deixa eu explicar para vocês aqui também essa parte. Com o avanço dos computadores foram surgindo alguns tipos de sistemas operacionais. Com o avanço dos computadores. Quero fazer aqui uma outra analogia, porque eu gosto de fazer isso, tá? Desculpe, mas eu gosto de fazer essa analogia. Imagina você, aluno, utilizando um celular de 2005, tá? Vamos tentar imaginar aí. Um celular de 2005. Qual que é a probabilidade desse celular de 2005, de 2003? É claro, vamos colocar também que nesse período de 2005, 2006, tínhamos aparelhos, sim, antigos, mas com acesso à internet. Vamos falar, por quem sabe que em 2005 não existiam ainda aparelhos com alta tecnologia para acesso à internet, tá bom? Então, mas, enfim, vamos colocar aí que em 2005 você tinha alguns aparelhos bem antigos, mas tinham acesso à internet. Qual que é a probabilidade desse aparelho hoje funcionar com os aplicativos? Quase que zero. Por quê? Os aparelhos, eles vieram avançando, cada vez mais eles estão avançando aí. Ou seja, quanto mais você avança o nível de hardware, de processamento, de informação, de trabalho, mais aplicativo, mais software conseguem ser gerados. Por quê? Nesse exato momento, não podemos sequer pensar ou falar que existe um aplicativo que ele pode fazer 100% tudo. Um único aplicativo fazer 100% tudo. Por quê? Gradativamente, com o avanço do computador, com o avanço dos celulares, com o avanço da tecnologia, cada software vai ser destinado para aquele período, para aquele determinado momento, para aquela determinada necessidade. Portanto, toda vez que há uma evolução nos dispositivos móveis ou nos computadores, abre um leque de possibilidades para desenvolvimento de novos softwares. Como eu mencionei anteriormente, a opção de software são aqueles programas que de fato precisam trabalhar em conjunto com o hardware. Lembra que a gente colocou aqueles 3 pilares ali? Então, aquele software, ele precisa trabalhar em conjunto com o hardware, porque já é um novo hardware, já é um dispositivo mais avançado, mais sofisticado. Então, nada melhor do que ter uma atualização de um software que não deixa de ser
um desenvolvimento de um novo software ou até mesmo a criação de um novo para esse novo hardware. Tudo bem? Bom, se essa dica aí ficou clara para você, peço que você não deixe, tá, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo que é muito importante, tá bom? Seguimos com a nossa dica de hoje para o próximo slide, que vamos falar aqui sobre o tipo de sistemas operacionais. Eu mencionei aqui em 2 ou 3 slides anteriores, falando um pouco sobre multitarefas, tá bom? Vou explicar para vocês aqui um pouquinho sobre essa parte de multitarefas. Bom, tipo de sistema operacionais. Tipo de sistema operacionais são esses 3 pilares aí, que eu peço para que você, aluno, pause um pouco essa aula, faça essa hierarquia de imagem que está aí, desenhe mesmo, ou você faça somente anotações, tipo de sistema operacionais, mas a parte principal ou a parte importante para que você faça aí, né, que eu recomendo você, aluno, fazer nesse momento, é fazer a anotação dessa seguinte palavra: monotarefa, multitarefa e múltiplos processadores. Isso aí você não pode deixar de escrever. Por favor, anote essas 3 palavras aí e eu vou explicar para vocês aqui as 3, começando pelo sistema monotarefas, tá bom? Começando pelo sistema monotarefas. O sistema monotarefa, quando apenas um programa em execução, todos os recursos são feitos em prol desse programa, tendo ele uma estrutura básica. Por exemplo, lembra que eu falei lá das 2 telas, do DOS e do sistema operacional? Eu cheguei a mostrar as 2 telas para vocês? Caso não se recorde da tela que eu estou mencionando, essa aqui. Essa parte do DOS podemos considerar um sistema monotarefa, porque, de fato, ou ele executa uma tarefa ou ele não executa nenhuma. Ele precisa primeiro finalizar uma etapa para começar outra. Diferente de hoje, fazendo uma analogia, você abre vários aplicativos ao mesmo tempo. Sendo assim, esse sistema operacional, que não é tão utilizado hoje em dia, ele é um sistema operacional monotarefa, ok? Um tipo de sistema operacional que executa uma tarefa por vez. Tudo bem? Anote essa informação aí, que acredito que ela seja de extrema importância, tá bom? Monotarefa é o tipo de sistema operacional que ele é programado para executar uma tarefa por vez. Próximo, sistema multitarefa ou multiprogramáveis. São sistemas bem diferentes dessa primeira analogia, ok? Bom, sistema que permite o funcionamento de vários programas, o próprio nome já diz, né? Então fica muito fácil entender. Além de compartilhar o gerenciamento de recurso apresentado pela estrutura que o próprio Windows oferece. Ou seja, o número 2, que é o multitarefa, o próprio nome já diz. São sistemas que conseguem executar diversas tarefas ao mesmo tempo, tornando, mais uma vez, o fácil entendimento para o aluno fazer uma analogia com os dispositivos móveis hoje em dia. Você não fica só com um aplicativo aberto. Geralmente, abrimos vários aplicativos ao mesmo tempo, às vezes para executar, para poder tirar uma foto, para poder abrir um bate-papo, às vezes para visualizar uma foto, enfim. São vários aplicativos abertos naquele momento. E você, aluno, pode interpretar isso como um sistema sendo multitarefa, sim. Tratando-se de sistema operacional, utilizamos o Windows hoje em dia. O Windows, ele mostra claramente que ele é um sistema multitarefa, porque você consegue trabalhar com várias abas ao mesmo tempo, uma aba de navegação, uma aba de editor de texto, uma aba de editor de vídeo, enfim. Multitarefa são, de fato, aqueles programas, aquele software que consegue trabalhar com várias telas ao mesmo tempo, com vários programas ao mesmo tempo. Tá bem? E o terceiro pilar aqui são os múltiplos processadores. Bom, aí já partimos para um recurso que exige mais do sistema operacional. É quando você precisa de um bom conjunto de processamento. Mais uma vez, o próprio nome já disse aqui, ó,
múltiplos processadores. Ou seja, quando você precisa de mais processamento, quando você precisa que aquela máquina ela te traga mais poder de trabalho, esse sistema ele precisa se tornar um sistema multiprocessadores, ou seja, executar várias tarefas ao mesmo tempo, um conjunto de tarefas ao mesmo tempo. Isso vai exigir que o seu computador ou que o seu dispositivo móvel trabalhe mais rápido, de forma mais ágil, ok? Trazendo um contexto aqui para vocês, imagina você utilizar um aparelho aí para trabalhar com uma resolução 4K, 8K, para quem não conhece, são resoluções de altíssima qualidade, tendo um dispositivo inferior, um dispositivo que ele não vai suportar trabalhar com esse poder de qualidade que é tão alto que o seu hardware não vai dar conta. Então você precisa de um dispositivo que ele trabalhe em múltiplos processadores para atender essa necessidade, ok? Vale ressaltar também que o multiprocessadores são um sistema que exige duplo ou mais CPUs conectados e trabalhando em conjunto. Foi o que eu acabei, de mencionar agora, de falar com vocês. Para trabalhar, para ter mais poder de processamento, você precisa de um dispositivo bem robusto, Você precisa de uma máquina com múltiplos processadores para dar conta dessa tarefa, tá bom? O próprio tópico, ele praticamente já diz aí a sua função com clareza. Mas é bom você, aluno, anotar, tá? E tentar sempre, porque eu passo uma dica muito importante, sempre, em qualquer aula, faça uma analogia. Tenta assimilar aquilo que você está lendo, alguma coisa do mundo real. Principalmente nas dicas de informática. Bom, próxima etapa aqui, próximo slide, que eu quero trazer para vocês, são versões do sistema operacional que eu não posso deixar de falar também. Já estamos falando de dicas sobre noções de sistemas operacionais e nada mais comum do que a gente mostrar para vocês aqui quais são os tipos de sistemas operacionais já existentes. Não vou falar todos aqui a partir do Windows 1.0, porque são sistemas hoje que não são tão cobrados assim. Mas vale a pena você, aluno, anotar aí os tipos de sistemas operacionais. Faça uma listinha, anota, leia e depois tente realmente você memorizar quais são os tipos de sistema operacional aí. Bom, temos o Windows 1.0, o Windows 3.5, o Windows 95, o XP. A partir do XP, pode sim ser cobrado aí, uma questão dizendo quais tipos de sistemas operacionais são existentes ou que já teve desenvolvido pela Microsoft aí. Então, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 7 Phone, que foi um sistema voltado para dispositivo móvel, o Windows 8, o Windows 7.5, novamente, ele é uma atualização aí do Windows 7 na parte superior, o Windows 8 e atualmente nós temos aí o Windows 10, o Windows 11 e mais uma vez, se a gente for parar para pensar, vamos observar a evolução que o computador ele foi tendo e que ele vai ter a cada momento. Toda vez que um hardware ele tem uma melhora de desempenho, uma melhora de processamento, que ele se torna múltiplo processadores, há uma possibilidade de você desenvolver novos softwares, tá bom? Então, é engraçado, porque a dica aqui de hoje, ela parece que ela vai encaixando uma na outra, como você pode observar aí, que no final das contas tudo vai se resumir. Quanto mais um hardware ele tem a sua evolução, a sua melhora, mais possibilidade para se criar novos softwares vão aparecer. E a parte base para que isso seja construído é o sistema operacional. Porque se não tiver um sistema operando por trás disso aí, nada adianta. Bem? Bom, seguindo aqui então para o nosso próximo slide, vou falar um pouquinho para vocês sobre o Linux, que também é um tipo de sistema operacional, tá bom? Bom, sistema operacional de código aberto, sim, o Linux é pouquíssimo encontrado hoje no mercado. Hoje muitos usuários preferem utilizar o Windows, que
ter uma interação fácil e agradável com o usuário. Ou seja, se você pegar aí, em média, de 50 pessoas, 50 usuários, 50 alunos que estão aqui, 50 mais alunos que estão assistindo a aula, com certeza, boa parte, ou se não a maioria, vai estar com um tipo de sistema Windows, por se tornar um sistema fácil e agradável o seu uso. Portanto, vale a pena lembrar que existe sim um sistema chamado Linux, que é um sistema de código aberto. Esse sistema ele foi desenvolvido por Linus Finlândia em 1991. Ele é uma versão do iOS, ou seja, do sistema operacional Unix, que possui... Bom, e aqui nós temos como base agora o sistema operacional de código aberto. Como eu mencionei anteriormente, existe sim outro tipo de sistema operacional além do Windows. Porém, a maioria, boa parte que está assistindo esse vídeo nesse momento, com certeza tem um tipo de sistema, o Windows, por ser de fácil entretenimento entre o usuário e o computador. Sendo assim, ainda existe, e vale ressaltar, falar do sistema operacional Linux, bom? Que é um tipo de sistema que ele foi desenvolvido por Linux na Finlândia em 1991. Ele é uma versão do sistema operacional Unix que possui código aberto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre código aberto. O seguinte, o que seria código aberto? Mas antes de entender código aberto, vamos falar um pouquinho do Windows. O Windows ele é um sistema operacional que, por sua vez, ele precisa ter uma autoria sobre ele para que você possa instalar, ou seja, você precisa pagar uma licença para utilizar ele, que não vem tão ao caso aqui na nossa aula agora, mas ele não é um sistema que você pode simplesmente ir lá e alterar, colocar uma função, ou simplesmente pegar e baixar e colocar no seu computador. O que você não pode, de fato, é comercializar ele, tá? Porque ele é um sistema operacional de código aberto, portanto, ele não irá cobrar qualquer usuário para que ele possa fazer o uso desse sistema, já que esse sistema ele é um sistema básico, simples, mas que tem todo o objetivo como sistema operacional para o usuário. Diferente do Windows, que é um sistema mais complexo, mais agradável, mais intuitivo para o usuário, porém há um valor a ser cobrado pela licença para se utilizar o Windows, tá bom? Então, qual que é a diferença de falar do Linux como código aberto? Logo abaixo aqui no nosso slide, podemos ver o seguinte, que essa versão, por ela ser um código aberto, ela pode ser escrita e distribuída por qualquer tipo de usuário na internet, por ser um software gratuito, free, sendo proibido a comercialização do sistema operacional. Ou seja, de fato, o Linux ele permite que o usuário ele faça alguma alteração. O que seria essa alteração? Eu como aluno eu quero criar uma tela nova. Então, através desse código aberto, ele consegue fazer uma interação para quem tem conhecimento e acrescentar uma informação na tela ali, onde vai atender a necessidade dele dentro daquele sistema operacional. Lembrando que essa alteração, ela de fato, ela serve para quem alterou e não para quem está baixando uma versão do Linux, por exemplo, porque essa versão pode muitas vezes não vir com essa alteração que qualquer outro usuário acabou de fazer. Bom? Sobre o sistema Linux, ele é um sistema que, nesse exato momento, ele é utilizado por diversos programadores para aprimorar o desenvolvimento de software, para segurança, para redes de computadores, que é muito importante. Então, o Linux, na verdade, ele é um composto pelo kernel e vários programas que podem ser criados de acordo com a sua distribuição. Cada distribuição do Linux tem uma característica diferente e foram criadas para usuários específicos. Ou seja, acabei de falar agora, né? O Linux ele é muito utilizado para, por exemplo, gerenciamento de rede de computadores, para segurança de computadores, por exemplo. Ou seja, você vai criar uma barreira de segurança para uma central, para uma empresa. Então, ele é um ótimo software para isso. Para desenvolvedores de alguns jogos, para alguns programas específicos também. Então, como o próprio texto já falou aqui, para alguns usuários de fato específico. Não é um usuário comum que vai se adaptar de forma rápida ao sistema Linux. E, portanto, vale lembrar que o próprio sistema Linux, ele é um sistema que tem esse objetivo de atender a necessidade específica de alguns usuários e é difícil ter algum ou outro
usuário que esteja utilizando, porque ele não é um sistema que tem uma interface tão agradável quanto a do Windows. Mas, mais uma vez, é importante lembrar aqui que o sistema específico do Linux ele vai atender a um usuário específico. Não é que seja, de fato, um sistema com um dado inferior. Portanto, vale lembrar que o sistema operacional do Linux ele é um sistema específico, tá? Para alguns tipos de usuário, pela sua necessidade específica, como eu mencionei anteriormente, para usuários em relação à segurança de rede, tá? Para a segurança de alguns computadores, por exemplo, para a criação de jogo, para a criação de software, enfim. É claro que hoje, se a gente for parar para pensar, há uma distribuição bem inferior ao Windows no mercado por conta dessa especificação de usuário específico, e já o Windows é para o usuário comum, o usuário do dia a dia, ok? Vou mostrar para vocês também, assim como eu mostrei do Windows, algumas distribuições do sistema Linux. Não precisa aqui, de fato, você se preocupar com todas elas, ok? Porém, eu sempre recomendo o aluno ele anotar os nomes, tá bom? Que estão abaixo aqui, porque não são todas as versões que hoje são utilizadas especificamente. Mas o Debian, por exemplo, se você for notar, o Ubuntu, por exemplo, o Linux, se você for utilizar aí, o Ubuntu, por exemplo, Fedora. Mas eu recomendo, faça uma listinha, anota o nome, porque vocês vão observar que o sistema operacional do Linux, são nomes muito aleatórios, né, boa parte deles, diferente do que o próprio Windows, que estão seguindo uma nomenclatura, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, e por aí vai. Então, a nomenclatura no qual o Windows utiliza hoje fica de fácil entendimento até mesmo para o usuário. Já o próprio Linux, ele tem essa diversificação, porque cada nome do sistema operacional é para uma especificação, uma necessidade específica, tá bom? Bom, seguindo para o próximo slide aqui, para a gente poder concluir, vou passar para vocês uma questão, né, da nossa dica de hoje. Anote, por favor, essa dica, né? Separe aí mais uma parte das suas anotações. No sistema operacional do Windows, né, essa primeira questão, no sistema operacional do Windows, a tecla de atalho que corresponde ao fechamento de um documento ativo ou que permite que vários documentos abertos dentro de um aplicativo sejam encerrados é alternativa A, B, C, D ou a letra E, sendo a o Alt mais F4, CTRL, que é o Ctrl mais Alt mais Tab, a tecla Tab, Alt mais Tab, Ctrl L mais barra de espaço ou Alt mais barra de espaço, ok? Fica difícil você responder essa questão porque até o momento não passamos nenhuma dica a respeito de atalho. É claro que aquele usuário que tem um melhor contato ou um contato frequente com o computador vai ficar de fácil entendimento a encontrar a resposta para esta pergunta. Sendo assim, para os alunos que ainda não conhecem a parte de atalho, eu não vou responder essa questão aqui agora, vou deixar ela em aberto. Espero que você também aí não responda agora, mas se você já é um aluno que já tem o conhecimento, já sabe qual é a alternativa aqui, tudo bem, pode marcar, porque a próxima etapa do nosso slide aqui, eu vou passar sim algumas informações específicas sobre aquilo que nós acabamos de falar agora. Não vou deixar de mencionar para vocês aqui alguns atalhos, ok? Os próximos slides é onde a gente vai falar sobre essa parte de atalhos. Ou seja, anote, aluno, anote, porque no Windows encontramos diversos tipos de atalho, Então eu recomendo que você, aluno, separe, anote, execute esses atalhos, tá bom? Então vou passar aqui alguns com você. Temos vários tipos de atalho aqui, que é o Ctrl X, logo à frente ele
informa a sua função, Ctrl C, ele também informa a sua função, Ctrl V também informa a sua função, e assim por diante. Dentro desses slides aqui, você pode pausar essa aula, anotar todos os atalhos. Eu recomendo anotar, porque é algo que cai com frequência em questões de concurso. Temos mais um pouco de atalho aqui. E quando você anota esses atalhos, você executa eles, por exemplo, você consegue memorizar de forma mais fácil, ok? Todos os slides que eu estou passando aqui referente a atalhos, eu peço que você anote cada atalho e que na sua anotação você vá até o computador e tire um tempo para você, de fato, executar todas elas, ou se não, a maioria. Tá bom? Bom, uma dica. Teste cada desses atalhos em um computador, visualize a função na prática, o seu funcionamento na prática. Faça o teste sempre que possível. Coloque isso no seu dia a dia. É importante você gravar esse tipo de atalho, até mesmo para você acelerar o processo de trabalho quando você estiver em frente ao computador. Mas não só isso. A importância aqui no momento é você entender a função dessa tecla, entender a junção de uma tecla e outra, para que ela possa te trazer aí um resultado. Tá bom? Bom, além disso, temos aqui também, é importante que você conheça alguns conceitos básicos das ferramentas e estrutura do Microsoft Windows, do sistema operacional Windows, ok? Ferramentas são essas aqui que eu vou mencionar para vocês, e antes eu peço que você pausa o vídeo, anota cada um desses e eu vou explicar cada um agora rapidamente para vocês. Bom, já anotou? Tem feito isso? Após ter feito isso, o seguinte: o primeiro tópico que temos aí, área de trabalho ou desktop, é a área principal. É logo que você abre o seu computador, a hora que você liga o seu computador, que você tem acesso, o primeiro contato que você tem é essa área de trabalho. Muitas vezes essa área de trabalho ela já é disposta de alguns ícones. Esses ícones, por exemplo, que está no tópico 2, o ícone nada mais é do que uma referência de algum programa, ou seja, uma breve descrição, uma breve imagem do que aquele programa, aquele software, ou até mesmo aquela pasta de fotos está querendo te mostrar ali. Pasta de diretórios. Entenda a pasta de diretório como se fosse de fato uma gaveta. É uma gaveta onde você vai organizar cada documento ou cada arquivo específico. Você pode criar, por exemplo, uma pasta de fotos, uma pasta de documentos de texto, uma pasta de documentos de planilha, enfim. Pasta ou diretório, há uma diferença aí que pasta é onde você vai armazenar esses dados, esses documentos, essas informações. Diretório é onde estão todas essas pastas, ou seja, aonde foi o local que você criou essa pasta, aonde você deixou essa pasta. Tendo ligação ainda nesse slide, se você criou essa pasta na área de trabalho, qual que é o diretório dessa área de trabalho? O diretório da pasta documentos está na área de trabalho. E assim por diante. Barra de ferramenta. Eu já mencionei anteriormente também. Mencionei barra de ferramenta sendo aquela barra inferior, que é a barra de baixo da sua tela, da sua janela do Windows ali. Ela fica na parte inferior, para ficar melhor o entendimento, é onde mostra ali a data e hora, tá bom? Botão iniciar, ela fica do outro lado também. A data e hora, ela fica no canto da tela, esse botão iniciar, ele fica do outro lado também. Clicando no botão iniciar, o que o aluno tem acesso ali? Ele tem acesso ao menu, a diversas informações, como meu computador, documentos, fotos, painel de controle, diversas informações. Mas para localizar o botão iniciar, fica no canto inferior, na parte do lado, onde fica, por exemplo, se o relógio fica do lado direito aí, fica do lado esquerdo a parte do botão iniciar. Troca de usuário. Essa parte de troca de usuário é o seguinte: quando você tem um computador e que diversas pessoas utilizam o mesmo computador, é importante você criar usuários, conta de usuários, para que todas aquelas informações que você esteja utilizando naquele momento fique reservada somente a você.
para que nenhum outro usuário tenha acesso aos seus dados. É claro que ambos estão no mesmo computador, mas quando você troca de usuário, quando você cria um usuário novo, cada um tem a sua área de trabalho. Observe como ainda está ligado um ao outro, e cada área de trabalho pode ter, por exemplo, os seus ícones específicos, as suas pastas específicas, os seus diretórios específicos, tá bom? O botão de iniciar não muda, continua sendo o mesmo. Mas a troca de usuário, ela só é importante quando dois ou mais usuários utilizam o mesmo computador. E aí você quer manter aí sigilo sobre os seus dados, sobre as suas informações, sobre os seus arquivos em relação aos outros usuários. Fazer logoff, ainda tendo ligação com o primeiro, fazer logoff é quando você, de fato, você desloga, você sai da sua conta de usuário e deixa disponível para que outro usuário faça essa ligação para você. É importante lembrar essas palavras-chave, porque são palavras que também vêm aí aparecendo com frequência nos concursos, tá bom? Logo também aparece painel de controle. Como o próprio nome já disse, painel de controle é a central de onde conseguimos ter acesso a diversos softwares que controlam alguns hardwares. Ou seja, por exemplo, lá no painel de controle eu consigo ter acesso ao software, ao programa que ele faz o controle de som, por exemplo, do computador, onde ele configura o som, onde eu tenho acesso a um software que controla o mouse, velocidade do mouse, o clique do mouse, entre outros. O painel de controle, como o próprio nome já diz, ele controla de fato todo aquele recurso, ele tem acesso a todo aquele recurso que o seu computador te oferece. E programas se resumem em tudo aquilo que nós falamos nessa dica de hoje, que são os softwares, são os programas no qual tem uma interação com o usuário através das suas necessidades, ou seja, se você precisa de um programa como editor de texto, como um editor de vídeo, é um software atendendo à necessidade de um usuário, ok? Bom, espero que essa dica tenha servido de grande ajuda para você, caro aluno. Não deixe de anotar nenhuma informação que foi passada aqui para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, volta um pouco o vídeo, pausa, anota, mas não deixe essa informação passar, que ela é muito importante. E mais uma vez eu peço para você, caro aluno, se você é novo aqui, não deixe de se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber também a notificação toda vez que um vídeo novo já estiver disponível para vocês, tá bom? Um forte abraço, vamos ficando aqui e até mais.